Alguém tinha que beber o cálice da ira de Deus. É como se com uma mão Deus estivesse retendo sua justiça contra esse mundo, e com a outra mão convidando os homens a virem, mas um dia ambas as mãos cairão. Você sabe disso, não sabe? Deixe-me dar um outro exemplo. Céu é céu porque Deus vai estar lá, isso é uma grande verdade. Mas o contrário não é verdade. Inferno é inferno porque Deus não vai estar lá, isso não é o que a Escritura ensina. Inferno é a ira do Deus Todo-Poderoso. É sua perfeita justiça sendo revelada contra os homens por toda a eternidade. A ira de Deus virá de tal maneira que os homens e os líderes do mundo irão clamar para que as rochas caiam sobre eles, para escondê-los da ira do Cordeiro. A ira de Deus. Eu não acredito nisso. O que importa é o que a Escritura ensina e não o que você acredita. O senso ser afastado de sua favorável presença, de morrer sem Ele. Separação, e não apenas separação, mas ira. A justiça precisa ser derramada, tem que ser. E será derramada sobre alguns de vocês. Eu não sou um profeta, eu não conheço seu coração, mas seria vão e não seria sábio supor que cada ser humano que está ouvindo minha voz, quer seja aqui ou na internet, tanto faz, é realmente um filho de Deus. A ira será derramada sobre alguns de vocês por toda a eternidade no inferno, por causa dos crimes que você tem cometido e ainda continuará cometendo por toda a eternidade. O ódio do seu coração contra a soberania de um Deus bom. A ira de Deus será derramada sobre alguns de vocês. A ira de Deus será derramada sobre alguns de vocês. A ira de Deus será derramada sobre alguns de vocês. Será derramada sobre alguns de vocês. A ira de Deus, a ira de Deus, a ira de Deus. Meu querido amigo, se você é salvo, você não é salvo simplesmente porque os romanos bateram em Jesus. Não é salvo simplesmente porque eles o penduraram no madeiro. Se você é salvo porque quando ele foi pendurado naquele madeiro, ele levou o seu pecado e Deus o Pai esmagou o seu Filho unigênito. Foi Deus quem determinou a medida da punição. É Deus quem foi ofendido. É a ira de Deus que precisa ser acesa. É a justiça de Deus que precisa ser derramada. Alguém para salvar um povo para Deus tinha que interpor e sofrer o julgamento, a ira e a justiça de Deus. Vocês já leram Isaías capítulo 53:10? Ao Senhor agradou moê-lo. Cumpriu-se a vontade do Senhor de esmagar seu Filho unigênito. Alguém precisava carregar o pecado, alguém precisava se tornar maldição. Alguém tinha que ser como aqueles bodes expiatórios, impunham as mãos simbolicamente transferindo os pecados de Israel. Um bode era morto e o outro era levado para fora dos portões da cidade e abandonado no deserto para vagar e morrer. Assim Cristo sofreu fora dos portões da cidade, afastado de Deus, afastado da sua favorável presença, afastado do povo de Deus, para que aquele abismo que sempre falamos sobre fosse retirado. Alguém tinha que morrer separado da presença favorável de Deus, e separado porque ele levou os pecados do seu povo e se tornou maldição. Mesmo diante de seu próprio Pai. Vocês já leram Gálatas capítulo 3:10? Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Todo homem que tenha quebrado mesmo que apenas uma lei de Deus está sob maldição. O que significa isso? É algo muito difícil, é uma ideia horrível. Deixe-me dizer dessa forma:
Ser uma maldição significa diante de um Deus santo e um santo céu, seremos tão odiosos em nossos pecados, tão desprezíveis, que a última coisa que ouviremos ao darmos os primeiros passos ao inferno será toda a criação diante dos seus pés e aplaudindo, porque Ele livrou a terra de nós. Então ele continua em Gálatas 3,13 e diz: mas Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como? Tornando-se maldição por nós, em nosso lugar. Como? Tornando-se maldição por nós, em nosso lugar. A imundícia, a culpa, a vergonha diante de um Deus santo. O senso de ser afastado da sua favorável presença, de morrer sem Ele, será derramada sobre alguns de vocês. A ira de Deus será derramada sobre alguns de vocês. A ira de Deus será derramada sobre alguns de vocês. A ira de Deus. O inferno é a ira do Deus Todo-Poderoso. A ira de Deus será derramada sobre alguns de vocês.